Programa Médico da Família está de volta. As doenças cardiovasculares são líderes em morte no mundo todo. E no Brasil, infelizmente, isso não é diferente. O infarto é responsável por 30% das mortes no nosso país. No programa de hoje, eu converso com a médica cardiologista, a doutora Sandra Helena Gonçalves, que vai explicar para a gente o que é o infarto, qual é a melhor maneira de preveni-lo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Doutora, como é feito o diagnóstico do infarto? Principalmente com a história clínica do paciente, né, onde você aborda o que nós já conversamos no bloco passado, os riscos, com o eletro, tá? Nem sempre o primeiro exame, a hora que o paciente chega, o eletro já está alterado, nós podemos também ter infarto sem alteração de eletros, e com coletas de exames de sangue, que quando as células morrem, elas liberam para correntes sanguíneas substâncias que normalmente não estão presentes. Então, com esses exames, você consegue dar o diagnóstico de infarto. Quando a pessoa já chega nessa fase aqui, do infarto, ela já vem com alteração de eletro. E quando essa alteração está presente, esse paciente já vai direto para um exame que nós chamamos de cateterismo, onde é colocado um catéter que vai lá no coração e vai filmar as coronárias para ver o grau de entupimento. Então, esses são os exames. Esse exame cateterismo, ele pode fazer algum tipo de prevenção ou tratamento, doutora? Quando o paciente não chegou nessa fase, ele está ainda aqui, vamos dizer, você pode fazer alguns tratamentos antes da pessoa vir a infartar. Pode ser um tratamento cirúrgico, pode ser a colocação de uma molinha que nós chamamos de stent, então existem esses procedimentos. Ou uma cirurgia de ponte, ponte safena e mamária. E quais problemas para a saúde do indivíduo podem surgir após o infarto, doutora? Por isso que eu falei, quanto mais precoce se fizer esse diagnóstico para o paciente e você fazer uma intervenção, uma menor quantidade de células vão morrer. Então, você vai ter um comprometimento menor. Claro que, dependendo do grau de comprometimento, vai deixar uma marca nesse coração, uma cicatriz. Então, quanto mais precoce, menor então, a sequela. Sentiu dor no peito, começou a ter alguns sintomas, tem que correr para um pronto-socorro. Se essa dor é aguda, tem que correr e fazer esse tipo de diagnóstico para você evitar a lesão maior. Mas se você já vem com um acompanhamento regular, não vai chegar a esse aqui. Então a prevenção, mais uma vez, é fundamental. Com a prevenção você evita o infarto. Claro que não são todas as pessoas, mas você diminui muito a incidência. E como que é o tratamento de uma pessoa que sofreu infarto, doutora Sandra? Tirar os fatores de risco, né? Caminhada, a pessoa tem que parar de fumar, uma alimentação equilibrada. Claro que esse retorno às atividades é com orientação do médico, quando que ele vai retornar. Mas alimentação, controle da pressão arterial, controle do diabetes nos diabéticos e atividade física, essas são as medidas preventivas. O estresse do dia a dia, a ansiedade, ela pode prejudicar uma pessoa que já tem a predisposição? Sim. O estresse é um dos fatores, porque quando a gente fala de estresse, não é só a gente ficar com raiva. O organismo libera substâncias que vão levar à formação desse coágulo. Então, o estresse é um fator de risco. Por isso que tem que, junto com essas medidas, ter uma vida social, uma vida familiar, até uma vida de fé, né? Você ter uma religião, praticar alguma outra atividade para você ter uma vida sem muito estresse, porque sem estresse ninguém vive, a vida moderna é com estresse, mas você poder amenizar isso. Diminuir esses fatores, né? Diminuir. Perfeito. E como que é a rotina de uma pessoa que sofreu infarto? Ela vai ter que retornar gradativamente às suas atividades, tanto profissionais como de atividade física, uma orientação, normalmente quando o paciente ele sofre infarto, ele já sai com a orientação de uma nutricionista, de um fisioterapeuta em relação a caminhadas. Então, é gradativo esse retorno à vida dele normal. Perfeito. Doutora, quem está nos assistindo, se por acaso está em casa e percebe de alguma maneira que alguém possa estar infartando, qual que é a conduta que essa pessoa deve ter? O que ela deve fazer, o que ela não deve fazer?
ela tem que realmente procurar um serviço onde fazer um serviço onde possa ter isso. Mas de imediato, o comprimido de AS, né, o AS infantil, já dá para essa pessoa mastigar e encaminha essa pessoa para um pronto atendimento. Para onde que ela deveria ligar, onde que ela deveria levar esse paciente, doutora? Só tem alguns locais que a senhora poderia nos dizer? Geralmente os pronto atendimentos, né? Os UPAs, o serviço da Santa Casa, onde tem um pronto-socorro, lá no nosso serviço, né? Lá nós somos Hospital do Coração, mas existem outros serviços na cidade. Então, algum lugar onde esse atendimento não vai ser moroso, ele tem que ser atendido como prioridade. Quanto mais cedo, menor a sequela para o paciente. Quanto mais cedo, menor a sequela. E que dicas de prevenção a senhora poderia dar para os nossos telespectadores? Primeiro você falou, né? Viver bem, né? Em paz com a família, ter uma atividade física, uma alimentação equilibrada e controle da pressão, do diabetes. E visitar seu médico, seja o clínico, seja o geriatra, o médico que ele faz controle periodicamente para poder avaliar esses fatores de risco dele. Esses fatores de risco, existem medicamentos que podem minimizar, doutora? Sim. Além de, obviamente, do exercício que a senhora falou, dessas atividades. Se você tem a pressão, né, controle do sal, o hipertenso tem que controlar bem o sal e existem medicações específicas para cada tipo de hipertensão. O controle do diabetes, né, além da alimentação, existem medicações. Os pacientes que já têm alteração de colesterol, que já começam a formar essas placas, existem medicações específicas que não regridem, mas não deixam essas placas crescerem e diminui o risco delas virem a sofrer uma fratura e de formar o coágulo em cima. Existem medicações que podem ser usadas. Doutora, muito obrigado pela sua presença, foi, acho que, bastante esclarecedor. Gostaria que a senhora deixasse uma dica aí para os nossos telespectadores. Então, é importante a prevenção, porque quanto menos a gente correr esse risco de lesar as células do coração, a gente vai ter uma vida de qualidade melhor. Então, todas essas dicas que durante o programa, alimentação, caminhadas, cuidar para não ficar obeso, mas assim, tabagismo, controle da pressão e terminar com sedentarismo já diminui bastante. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Ou, se preferir, entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434, 3044-7277 ou pelo celular 9816-1648. E se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o site www.programamedicodafamilia.com.br. Queria mandar um grande abraço para Dadá, para Ana Paula e todo mundo aí que diz que sempre assiste a gente. Desejo a todos uma excelente quinta-feira. Amanhã tem mais um programa Médico da Família. Espero você. Até lá!